Eu vou fazer uma pergunta para vocês, certo? Vamos lá, vocês me respondam, tá? Quem sabe definir conhecimento de sabedoria? Aí, não? Ninguém? Conhecimento todo mundo tem, é só pegar um livro e sair lendo, que você vai ter o conhecimento. Todo mundo pode ter o conhecimento. A diferença entre o conhecimento e a sabedoria é que a sabedoria a gente pratica o que leu, põe em prática o conhecimento. Então essa é a sabedoria. Andam juntos, né? Então, mais importante do que o teu conhecimento é a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, é a nossa evolução, né? A introdução, a evolução, para nós. Vamos começar aqui do homem erecto, né? Homem de linha dental. E o último modelo, esse é o mais novo modelo, que é o Homo sapiens. Então, vamos visualizar que nem um carro, né? Então, a produção veio aqui, foi evoluindo, e chegou aqui no homem de linha dental, deu um salto quântico para o Homo sapiens, certo? Aí, dá um toque também, ok? Então foi um salto quântico, ok? Então, o homem de linha dental com o Homo sapiens, isso é a miscigenação. Não foi explicado até hoje o aparecimento do Homo sapiens, ok? Mas tem como vocês perceberem. Tem aquele livro, Os Deuses Astronautas, né? Okay? Então, Os Deuses Astronautas, tem no YouTube também, quem quiser procurar ver, é interessante. No YouTube, o próprio autor, um suíço, eu não me lembro o nome dele, eu não gravei porque eu não sabia falar, sabe? Então, um suíço, né? Ele vem dissertando sobre o livro, falando, explicando, com imagens, e é muito interessante. Vocês vão ver que realmente foi um salto quântico, houve uma miscigenação. Quer dizer, a teoria é o seguinte: seres, né, vieram à Terra nessa época e até em épocas anteriores, e através da miscigenação nasceu o Homo sapiens. Okay? Então, a miscigenação ela é muito importante, porque ela evolui a raça, né? Então você vê que Hitler não queria miscigenação, né? Ele queria uma raça que ele achava que ia ser a poderosa pura, mas na realidade não ia ter nenhum sucesso com isso. Então tem aí a miscigenação, que é uma das teorias do aparecimento do Homo sapiens. E, por incrível que pareça, dentro desse livro, Os Deuses Astronautas, tem no YouTube, eles acharam um fóssil de um animal pré-histórico de 40 mil anos atrás, com um tiro, morto por um tiro, um projétil. Está lá o crânio e o buraco do projétil. Então, há 40 mil anos atrás, um animal pré-histórico foi morto por um tiro. Né? Isso, cientista russo, lá na Rússia, que foi visto isso. E foi feito análise para ver se era verídico o negócio, através de peritos, e foi constatado que foi um projétil de 3 milímetros que matou o nosso animal de 40 mil anos atrás.
Então, é uma prova que e tem outras provas que são interessantes ver. Bom, e tem uma aqui também que saiu da Bíblia, que é os nossos amigos hebreus, né? Então eu vou fazendo uma pesquisa sobre aramaico. Está aqui. Abá, ó, Adevon, pai, né? Adevon é o pai. Adonai, Senhor. Adonai é chefe, o Senhor é um. O Senhor é um. Né? Adonai Melik, Senhor Rei, é o dono de tudo. Adonai Shema Yosh, Senhor das legiões. Então, tem uma oração, ó Adonai Jebayash, que é a presença de tuas legiões, vindas da tua hierarquia de seres celestiais, né, dos mundos superiores, manifestem a verdade da tua imagem, que a ascensão das tuas tebaiochas, das suas legiões, ao trono desperte as miliardes de almas de seres sencientes que dormem nas ilusões materiais do mundo físico. Olha só. Tá? Então, o Senhor das legiões, o grande Deus, mas as legiões dele não é aquelas legiões que acabam com o exército, que acabam, né? Estou brigando com a Alemanha, meu Deus brasileiro vai ganhar do Deus deles alemão. Não é isso, o negócio não é esse. Não é essa a ideia. Então, aqui, ó, as miliardes de almas de seres sencientes que dormem nas ilusões materiais do mundo físico material, né? Do mundo físico. Então, o despertar, já naquela época, havia uma necessidade de um despertar. Certo? Então, a definição de Homo sapiens, homem sábio. Okay? Hoje a raça humana se prepara para um novo salto quântico, a consciência. Quer dizer, nosso modelo, faz de conta que nosso corpo é um carro, né? Nosso modelo foi evoluindo e nós estamos com o último modelo, que é o Homo sapiens, que é o homem sábio. Só que esse último modelo precisa, vamos dizer assim, dos aparatos tecnológicos mais avançados, né? Que é a consciência, certo? Então nós já temos que ter um corpo perfeito, quer dizer, um corpo que vai expressar, que vai ser a expressão da nossa consciência, certo? Então nós temos que partir para um outro patamar. Então, a mente inferior, a mente causal e mente cósmica e Atma. Atma é espírito, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, tá? A mente inferior, DNA, a gente fala do DNA, mas é muito assim, como se dizer assim, abstrato, né, o negócio. Então eu quero que vocês reparem aqui, ó, isso é um embrião de um peixe, de uma salamandra, de uma tartaruga, de uma galinha, de um coelho e do homem. Né? A primeira coisa é idêntico, não é? Não é idêntico? A primeira coisa que é gerada, primeira é a coluna vertebral, é a serpente, tá? É a coluna vertebral, certo? Então vocês veem que toda a evolução, né? Vem primeiro a coluna vertebral, depois vem o tálamo, e aí começa o desenvolver do corpo humano.
né? Essa é a guardiã da mente inferior. Por que a gente fala mente inferior? Mente inferior porque ela vem acumulando desde o início todas as informações. Todas as informações está ali. Aí passou pelo peixinho, passou pelo ramatiz, né? Aí, o que eu estou tentando mostrar para vocês que a teosofia, a religião, né, tem esse conhecimento, mas para você identificar, né, como é que esse conhecimento é verdade, eu estou colocando a ciência junto com o conhecimento teosófico, religioso, está entendendo? Para que a gente entenda e a nossa mente consiga digerir, entendeu? Então, o DNA que veio fez todo o peixe. Antes do peixe nós éramos o quê? Mineral, certo? O espírito veio, foi gerado por Deus. Tem um percurso, tem um trajeto, todos eles, todos nós temos o mesmo trajeto. Então, mineral, certo? Reino mineral. O reino mineral tem uma consciência. Ele é gerado pela uma inteligência, certo? É uma consciência. Aí vem o reino vegetal. Também é gerado pela uma consciência, certo? Uma consciência que governa o reino vegetal. O reino animal também é gerado por outra consciência, que vai os ciclos de cio, né, reprodução. O animal sabe tudo o que vai fazer. Você está começando a pegar fogo ali, ele sai voando. Não é verdade? É o instinto, que a gente chama de instinto, é a mente do grupo animal. São os instintos. E nós temos isso tudo. Nós temos isso tudo. Nós não podemos negar essa herança que são dos nossos ancestrais, né? Nosso corpo ancestral. Então a serpente, que a Bíblia coloca como a tentadora, né? Que vai morder, faz a Eva morder a maçã representa o conhecimento. Okay? A saída da, vamos dizer assim, da infância para a adolescência, certo? Então, a coluna, os 32, hein, Francisco? 32 dentes, 32 portais, certo? 32 vértebras da coluna. O líquido céfalo-raquidiano, ele aqui transfere, é o veículo, vamos dizer assim, é o fio que transfere toda energia e conhecimento. Aqui está o nosso cérebro inferior, a criança, né? Dos carronas, a criança. A criança, ela tem todos os desejos animais, todos. Está entendendo? É ruim? Não é ruim. Ok? Para vocês verem, a coluna, ela tem todo o conhecimento, ela guarda tudo, ela é o cérebro inferior. Ok? Então, esse líquido é que faz a conexão. E a glândula pineal está aqui, ó. É 1 centímetro abaixo do céu da boca. Quer dizer, quase encolhado no céu da boca. Está entendendo? A glândula pineal, ela tem uma, vamos dizer assim, é um olho. Ela tem córnea. Né? E dentro dela tem cristais. Então é uma antena
A glândula pineal é o terceiro olho, mas que não é benefício só do ser humano, homem, de todos os animais. É ela que capta aquela mente coletiva, aquela mente cósmica, entendeu? Dependendo de como você vai usar, certo? É essa aqui, o terceiro olho, é o grande poder, é o poder animal, é o poder espiritual junto também, certo? Ok? Então está aí, eu estou mostrando a coluna e colocando como mente inferior, porque realmente ela é o nosso inconsciente. Bom, a mente inferior contém todo o registro da evolução e da formação do corpo, né? Todo o registro de ações e reações aos estímulos. Por exemplo, um lutador de arte marcial, desde pequenininho. Vocês já viram um filme aí, tem aquele negócio de pauzinho, né? Que ele fica repetindo aqueles movimentos, desde pequenininho. Repetindo. Para quê? Para quando ele for para a batalha, os movimentos sejam automáticos, né? Sejam reflexos. Então, o lutador que tem um reflexo mais apurado é aquele que vence, que ele é mais rápido, né? E a nossa mente é isso aí. A gente tem tendo ações e reações aos estímulos. As respostas mecânicas. Levou uma espetada, você tira o braço na hora. Então, são esses. Ela responde muito rápido, tá? É o arquivo de todas as experiências acumuladas das gerações passadas e das vidas passadas, porque ela traz também toda a informação dos nossos ancestrais, da nossa árvore, dos nossos avós, tataravós, bisavós, de pai e mãe, ok? Isso tudo está dentro do DNA que vai formar a coluna e vai estar ali, não tem como negar, certo? Então essas são as informações que tem. O que acontece? Qualquer situação que se assemelhe com uma experiência passada que gera estímulos e produzem reação imediatas, né? Vocês podem ver aqui, o cara está irado, ó. Tá vendo? É uma reação animal? É uma reação animal. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Inconsciente. Você está entendendo? Então, a gente, às vezes, tem as nossas reações mecânicas e a gente não sabe o porquê. Pensa que somos nós e, na realidade, não somos nós. Você está entendendo? Então, a gente tem que entender que são estímulos de antepassados, medos, né? Para sobrevivência, na época da pré-histórica, você tinha que ter um medo para sobreviver, e depois isso está ali. E qualquer pessoa com medo, quando está acuada, fica assim, irada, com raiva, também o controle também, certo? Então, mas qualquer estímulo que você tenha, que são os gatilhos, gera uma ira, gera uma depressão, gera um medo, certo? Que congela. E esses fatores são agregados quando? Na nossa infância. Que eles são potencializados. Qualquer evento que nós passamos na nossa infância que venha nos causar um trauma, vamos dizer assim, ele é arquivado, tá? Ele é arquivado e esquecido. E o que acontece? Qualquer situação depois que venha se comparar com aquele trauma que você sofreu, tá? Te causa reações espontâneas, mágoa, angústia, raiva, medo, certo? Então a gente tem que entender isso. Como a gente vai fazer para controlar essas reações?
né? Tem uma técnica de relaxamento onde vocês vão voltar aos anos, fazer uma regressão, vamos dizer assim, ver o que situações da infância causaram traumas, dores, entendeu? Só reconhecendo essas situações que a gente pode controlar. Na psicologia, você paga lá para sentar no divã uma grana, para psicóloga. Aí, ela só vai fazer o seguinte, ela vai trazer, ela vai te ajudar, ela não vai trazer, ela vai te ajudar a trazer os teus traumas, tá? Da infância para a tona. Quando você identifica o trauma e por que você está tendo aquela reação, você começa a se curar, não é verdade? Então, esse é o fundamento da psicologia, da psiquiatria. Então, a gente está aqui, eu estou trazendo aqui porque realmente a gente tem que entender que são situações mecânicas, devido ao que? Traumas de infância, que são associados a qualquer tipo de evento que venha se comparar com aquele trauma, você entendeu? Então, é a nossa mente consciente, ok? Bom, a mente inconsciente, está entendido, né? Então, é o nosso gatilho, é aquela que reage, é aquela que bateu, leva, está entendendo? Ela reage assim automaticamente, ela não pensa, ela reage, tá? Mas ela só reage porque ela teve estímulos repetitivos em cima daquela situação e a reação é aquela. Jogou o estímulo, a reação, pau, é essa, entendeu? Então, esse é o mecânico, é uma mente mecânica. Então, para a gente ter controle sobre esses estímulos, a gente tem que entender isso. E entender da onde a gente herdou isso. São dos bichinhos. Quando eu falo de bichinho, é porque, né, Jesus falou na Bíblia, tá, né, pisarás o leão e a áspide, que são os nossos bichinhos que moram dentro da gente, que são partes da gente, entendeu? E pisar com amor, né? Com amor. Quando você reconhece esses bichinhos e começam a controlar, a subordinar, você está usando o seu amor. A mente causal, tá? A mente causal é aquela que projeta, né? Faz os nossos projetos, idealiza, pensa, visualiza o mundo, ela que coleta toda a informação da nossa realidade material, que é a mente causal, que é o mundo fenomenal, certo? Então, o que acontece? Ela também é um fator, tá, que recebe a informação, devido a ela receber uma gama de informação, vamos dizer, a mesma informação, muitas vezes, o que acontece? Essa informação já não fica na nossa mente causal. Ela migra para inferior, entendeu? Porque é resposta, né? O estímulo é resposta. Então, se você for colocar a mão no fogo, ela verificou que o fogo queima, dói, passou para a mente inferior, você não chega perto do fogo. É isso aí. O ratinho, para essa experiência do ratinho de laboratório, você põe um queijinho lá, põe um ratinho com um choque no meio. Aí o ratinho vai, leva o choque e volta uma vez. Aí o ratinho vai de novo, leva o choque e volta. E assim vai umas 10 vezes. Depois eles tiram o choque e soltam o ratinho. O ratinho não vai mais. Entendeu? Porque ele já, se eu for pegar o queijo, eu vou tomar um choque. Então ele não vai. Esse é o condicionamento. Então, nós somos condicionados assim, né? Ok, mas o que é pensamento? Pensamentos são ondas mentais.
ondas mentais, ok? Que é igual à frequência vibratória, né? Que é igual a magnetismo. Então, o nosso pensamento, ele emite ondas vibratórias, ondas mentais, igual um celular, igual um rádio, igual qualquer um, certo? E o que acontece? Essas ondas mentais são frequências vibratórias, certo? Dependendo dessa frequência vibratória, você tem um magnetismo. Você atrai os iguais. Você entendeu? Essas ondas podem ser mensuradas pelo eletroencefalografo? Pode, com certeza. Foi constatado isso. Isso daí a ciência constatou. Por exemplo, fizeram uma experiência para você ver, lá nos Estados Unidos não chamam médium, não. Chamam paranormal. O pessoal de lá é paranormal. É mais bonito até do que médium, né? Paranormal. Eu gosto mais. Eu acho quase triste. Então, o paranormal, lá, pegaram um grupo de um paranormal, colocaram numa cidade. A experiência era o seguinte: e 4 pessoas ou 5 pessoas em outra cidade, num local com um bloqueador celular, tipo presídio, né? A experiência durou uma semana. Então colocaram os 4 lá, e o paranormal em outra cidade que dava um raio de 1.000 e pouco, 3.000 quilômetros, um negócio desse, tá? E sem ser o dia, não era todo dia, o pessoal ia num horário, se deitava, os 4 se deitavam, ficavam em relaxamento, ok? Porque ia ter uma interferência desse paranormal através de estava lá, todo dia, condicionado. Aí teve um belo dia que deram para o paranormal, a 3.000 quilômetros depois, deram a foto de uma daquelas pessoas, para ele fazer uma mentalização, certo? Ok? Confirmaram, tá? A pessoa que foi levou a foto recebeu a energia, sentiu a energia praticamente no mesmo instante, tá? Não teve diferença ali de 1 minuto, praticamente no mesmo instante que o paranormal começou a fazer a irradiação para a pessoa. Para você ver a velocidade, a velocidade do nosso pensamento, ela é mais rápida do que a luz. A velocidade dela é mais rápida do que a luz. E não tem bloqueio, não tem bloqueador de celular, não tem mais nada. É uma onda mental, é uma coisa poderosa. Está entendendo? Poderosa. É por isso que a gente tem que saber que nós geramos isso aqui, ó. Isso é verdade. Então, geramos isso. Frequência, o rádio não tem uma frequência, né? Frequência, vamos falar de frequência. Então, aqui são ondas mentais. A onda mental vai, qual a frequência? Agora, a frequência, eu estou falando aqui frequência de áudio, tá? É praticamente a frequência da mente, ok? Então, você tem a baixa frequência. O que acontece quando a gente está com uma baixa frequência mental? Vamos lá nos obsessores. Ok? O obsessor está lá no Brahma, está lá embaixo, a frequência dele está do funk, né? E a gente está aqui na frequência de, vamos dizer, do Strauss, do Beethoven, né? Aqui em cima. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente tem os estímulos daquele lá, certo? Que gera raiva, gera mágoa, gera medo. O que acontece? Desceu a frequência. Quando você desceu a frequência, você ligou com os funkeiros. Está entendendo? Ligou com o funkeiro. Aquele quer fazer a festa. Chegou carne nova. Vamos lá. Então, é por aqui.
Você permaneceu com o pensamento obsessivo, você está aqui. Então, na realidade, eu já discuti isso com o nosso amigo Ari, né? Não é o obsessor que vai aqui em cima te pegar, não. É você que desce aqui, ó, no cantinho dele. Sabe como é que é? Então, isso somos nós os responsáveis, tá? Pelo terreno onde a gente pisa. Então, se a gente está com uma frequência que é superior, né? Aqui é neutra, agora superior, você fica com pensamentos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de medo, você cai a frequência. Quando você cai a frequência, você altamente entra no covil do lobo e é amplificado. Sabe como é que é? É carne nova. É sempre bem-vindo. Como você também aqui no mundo astral, é sempre bem-vindo. É o outro dois lados da moeda, não é verdade? Então, somos nós os culpados dos nossos assédios. Quer dizer, nós é que assediamos, eles só estão esperando a gente assediar. Eles ficam lá esperando. Aí quando vem aqui, eles pegam a gente. Vamos lá. Bom, em física, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica do tempo, né? A oscilação espacial é caracterizada pelo comprimento de onda e o tempo decorrido para uma oscilação é medido pelo período da onda. É o que eu estava falando. E quanto mais vocês pensam a vida numa sintonia, mais essa onda se expande, né? Se expande. Ok? Isso daqui é uma definição física, de física. Não é nenhum pai de santo, nenhum. Está falando, não, é físico aqui. Tá? O cara está dizendo isso. Então, as grandezas estão relacionadas pela velocidade e a propagação da onda. Vamos lá. Então, fisicamente, uma onda é um pulso energético que se propaga através do espaço, através de um meio. Vamos lá. Vamos ver, isso faz de conta que isso daqui é um lago, tá? Eu estou com a pedrinha do Starwin, né? Starwin, na China é Tarwin, né? A pedrinha do Tarwin. Aí eu pego aqui a pedrinha do Tarwin, pum, aí ela vai, chega aqui no outro, Tarwin também. Bom, daqui a pouco está tudo ruim. É o que o Brasil está passando. Você está entendendo? Então, você colocou aqui o Tarwin, você botou o Tarwin aqui, você está gerando medo, insegurança, certo? Você travou a população. Você viu como é que a coisa funciona? Jogou a pedrinha aqui, pum, lá. Aí o cara aqui está também com o pensamento do Tarwin. Ele vai contaminando toda a população. Aí o Tarwin se instalou, entendeu? É complicado, tá? E o tá bom também. Se a gente for pegar a pedrinha do tá bom, vamos ser amorosos, né? Condescendentes, esperançosos, jogou aqui, pum, vai expandir, vai expandir, vai expandir, vai expandir. Você muda o plano, você muda o ambiente, você está entendendo? Então, em marketing, falam formadores de opinião, certo? São pessoas de um nível melhores, né? Vamos dizer, um nível mais elevado, que tem uma influência sobre a massa, né? Então, eles são formadores de opinião. Por que não? Nós também não somos formadores de opinião para o bem em vez para o mal, não é? Então, a mente é uma, mas ela é coletiva. Vocês repararam? Repararam como é que a coisa se torna coletiva? Porque expande. Aí a mente é uma onda, não é? Uma onda que vira uma frequência, atinge, pum.
aquela frequência que vai gerar o que? O magnetismo, vai atrair e vai criando pulsões, né? São as pulsões. E a gente fica preso nesses pulsões aí, pelo medo, que são gerados pela nossa coluninha aqui, nosso instinto de sobrevivência. Já que você está ruim, você não põe a mão no bolso, né? Você se segura, não é verdade? Você já cria uma função de defesas que começa a amplificar e causar o caos. E o caos, para aquela frequência mais baixa, é a melhor coisa que tem. Eles estão se alimentando de canutinho. Aproveitando o seu exemplo, agora no dia 13 de março, nós vamos reverter essa onda está ruim. Que vai haver uma mobilização popular brasileira para reverter essa situação. Mas é o que deve ser feito. Então, aí começa a ter a expansão vai ficar bom, está ficando bom, sabe como é que é? Vamos acreditar e vamos... E isso vai acontecer, está entendendo? Porque a luz é a única força que elimina as trevas. Onde tem luz não existe trevas, não é verdade? Então, se você acende uma luz, você começa a acender outra, começa a formar um candeeiro, esse candeeiro vai expandindo essa luz e vai embora, e a coisa vai mudando. Então, a gente está, vocês perceberam? Mente inferior, né? Toda aquela reação animal é nossa, é herança. Só que o homem de elemental se miscigenou um ser, mas evoluído saiu um homem sábio, né? Então a gente está com heranças, vamos dizer assim, que eu sou aquele extraterrestre que veio aqui, namorei uma moça de Libertar, e pum, saiu o meu filho lá. Então meu filho herdou toda aquela animalidade, você está entendendo? Mas também herdou toda a sabedoria, entendeu? Está ali, só que está adormecido, ainda não acordou, né? Você imagina, olha, o que o homem já criou, é só olhar, cara, é só olhar. Jesus falou aos seus deuses, né? Aí você está explicando a força do pensamento. Pois é. A força do pensamento é exatamente isso. É isso aí. Né? Você pensou, foi, realizou. Né? Você pensou, você começou a gerar o vórtice do negócio. você perde o controle. Aí vai embora. Vai embora. Vai embora. Então é a mesma coisa que você. Nós somos o culpado de fulminar, vamos dizer assim, de tacar lenha na fogueira do mal. Você está entendendo? É isso que eles querem. Falou? Porque tem dois lados da moeda, né? O universo, né? Uni é um. E tem um verso. Tem dois lados da moeda. Então são dois. Diz que o iniciado no negócio de teosofia, o cara que vai se iniciar, né? Eu vi os 6 que tu mandou, tá? Eu sou um cara que quando é um saco, porque eu tenho que pegar o meu ego, me segurar um pouquinho, para deixar o cara entrar no ponto que vai me interessar. Aquilo para mim é uma tortura, cara, mas eu fico ali me remoendo até sair alguma coisa boa. Eu fico. E no mesmo dia, cara, tu vê, 1h30 cada palestra. Eu fiquei lá, eu adiantava um pouquinho, até chegar Mas ele falou um negócio sério. O iniciado somos todos nós somos iniciados, sabe? E por que nós somos? Já tem um projeto, você não veio do mineral, você não está como homem. Olha quanta evolução já teve. Será que para aqui? Não para aqui. Tem muito mais ainda para cima, certo? Então nós somos um iniciado. Agora tem um iniciado que ele faz a iniciação para que eu ganhar de conhecimento, que eu ganhar para poder ajudar os outros a evoluir. Esse é o iniciado do bem.
E tem o iniciado do mal. O que eu ganhar, eu vou usar para bagunçar. Está entendendo? Vou abrir uma opção de prostíbulo, vou vender droga, eu vou quebrar geral. Sabe? Essa é a ideia deles. E é verdade, é um clã. Tem um clã do bem e um clã do mal. A gente tem que entender isso. Ok? Que é o controle. Então, o clã que é o controle, ele gera essa onda de tá ruim. Porque quanto mais medo, quanto mais pânico, quanto mais, melhor para eles. Entendeu? E aí para eles está ficando bom. O negócio está ficando bom. É verdade? Então, a gente tem que modificar esse campo. Né? Modificar esse campo. Por isso que a Terra teve várias limpezas. Porque cada holocausto, né? É uma limpeza. É uma célula. É viva. A Terra é viva. Ela é viva, é uma entidade, cara. Então, você tem lá um vermezinho lá te perturbando, ela se mexe para eliminar, sabe como é que é? E aí começa tudo de novo, e a gente perde um tempão. Né? E não é para perder um tempão. Você sabe que um pensamento positivo, ele é 10 vezes, se você usar a emoção, porque a emoção é que potencializa o pensamento. Entendeu? Por que o negativo acontece mais rápido? Porque você chora, se magoa, aquilo se joga uma emoção ali naquele, e pum, aconteceu, né? Agora, pro bem, pro bom, você não joga tanta emoção. Né? Aquele que é o maluco, que é o eufórico, né? Que é aquele que vibra com tudo, aquele cara, quando consegue sucesso, ele chega transformando o ambiente, não é verdade? Bom dia, ele tem um bom dia que ilumina a sala toda. Pode estar todo mundo deprimido, daqui a pouco está todo mundo rindo, cara. É um bom dia dele, é um bom dia, um sorriso. Então ele é uma potência, cara, é uma potência isso. Eu acho que é uma potência. Entendeu? Então, vamos lá para o outro. Bom, físicos chocam o mundo ao afirmar que os nossos pensamentos afetam diretamente o uso físico. Físicos. O cara que sentou a bunda lá para estudar, estudou a beça, é físico, o cara é o bicho, eu acho que físico é o bicho. Décadas após décadas, vários cientistas têm considerado os fatores associados à consciência, percepção, sentimentos, emoções, atenção mental, intenção, etc., como parte fundamental da ciência, que não pode compreender plenamente ciência física, especialmente quantum, que é a ciência física quântica, né, sem incluir o estudo da consciência. Então já identificaram que nada é morto. Nada. Tudo tem inteligência. Né? E Max Planck, olha só, Max Planck, físico que originou a teoria quântica, prêmio Nobel de Física de 1918, 100 anos atrás quase. Há 100 anos atrás, eu não era nascido. Você não era nascido. Acho que ninguém aqui era nascido, né? Ninguém, pois é. Eu também não queria nascer naquela época. Não estava dentro do projeto. Pois é. Entendeu? Então, olha o que o Planck diz. Eu considero a consciência como fundamental. Eu considero a matéria como eu considero a matéria como produto derivado da consciência. Não podemos ficar atrás da consciência. Tudo que nós consideramos como consciência, postura, como existente, postura a consciência. Quer dizer, tudo que existe é derivado da consciência. Planck, 1918, 100 anos atrás. Certo? Ok? Então, há uma verdade, não há uma verdade? Essa daí, e a gente omite isso da gente, né? Vamos lá, próxima. Caos mental.
Hoje a humanidade se encontra perturbada emocionalmente e fisicamente devido ao número de pensamentos ao mesmo tempo, gerando fendas que possibilitam invasões externas e que conduzem a pensamentos obsessivos e ao controle. Né? O que acontece? Nossa mente. Faço outro que fica mais fácil de explicar. Então, isso é o nosso dia, tá? Dia a dia. Então, vamos comparar com o computador que tem uma opção de programas abertos, ok? Então, a gente pensa em segurança, isso no dia. Está pensando na residência, está pensando em dinheiro, está pensando no trabalho, está pensando no relacionamento, está pensando no filho, está pensando na hora. Isso é coisa que é direto. É direto. Então, sabe, são pensamentos que são cotidianos, que são, vamos dizer, que batem direto. E, sem querer, vocês não prestam atenção nisso. Acho que conta que isso sou eu. Está entendendo? Eu li recentemente que passam pelo nosso cérebro diariamente 70 mil pensamentos diferentes. Então, peraí, 70 mil diferentes. Imagina. Tá? Vocês imaginam quanto isso daí, vamos botar na fenda lá, que abre fenda. O que acontece? Se você tem isso tudo na mente, travou, aí você tem a mídia, Coca-Cola é isso aí, né? Gillette, eu não compro lâmina de barbear, eu compro Gillette, eu bebo Coca-Cola, para tomar um suco é uma dificuldade, porque eu chego lá, o que você vai beber? Coca-Cola. Ah, não tem Coca-Cola, eu fico aí agora, vou pensar. É verdade, cara. O que eu vou beber? E aí eu resolvo tomar um suco, sabe como é que é? Mas até chegar o garçom quase me dá tapa, porque eu travei, cara, não tem Coca-Cola, o que eu faço? A minha mente está ali, ó, só tem que beber Coca-Cola. E aí vai. Esse é o nosso condicionamento. É também o condicionamento também das nossas filhas, né? Vamos botar aí, uma filhinha vê o conto de fadas. Olha que coisa horrível. Né? O príncipe encantado. Aí a coitadinha vai crescendo com aquela imagem do príncipe encantado. Não é verdade, moça? É assim. O príncipe encantado vai realizar meus sonhos, né? Materiais, aquele cara bonitão, aquela coisa horrível, que todo cara com dinheiro é o quê? Ditador, né? Não, é ditador, é aquele tirânico, e aquele que está remediado, a mulher fica esperando que ele vire um príncipe encantado. Aí os relacionamentos vão tudo por água abaixo. O culpado é quem? A Branca de Conto de Fada, né? É o príncipe encantado, que é condicionamento. Isso é condicionamento. Está entendendo? Que inconscientemente a gente coloca nas nossas filhas. Quer que vocês eram filhas, né? Deixa o príncipe encantado, né? Deixa, só parecia sapo, né? Cara, para parecer príncipe encantado era complicado. E beijar um sapo era ruim, né? Ninguém quer. Então o que acontece? Acontece isso, a insatisfação feminina está mais direcionada a esse condicionamento infantil do que a realidade atual, assim, entendeu? Mas não é culpa das mulheres, não é culpa do condicionamento que foi implantado. É que nem homem não chora, não é verdade? A gente bota uma vontade, mas toda vontade, porra, leva uma facada no coração e, pô, aí doeu, caraca, tinha que chorar, não chora. E o que vai acontecendo? Tem um infarto, não é verdade? Porque o homem não chora. Né? O homem não chora. Bom, a defesa contra invasões é o foco. Tem autores conhecidos que diz que o homem de sucesso é o homem comum.
com a mente focada. Tá? Então, o que é o foco? É você direcionar. Esses 70 mil pensamentos tem que virar um só. Um só. Não é que ele seja um só durante o dia todo, não, mas naquela hora ele tem que ser um só. Tá? Vamos lá. Mas isso. O poder de uma mente focada. Vocês estão me escutando? Não, né? Para que você está ficando com dor no braço. Bom, o que acontece? Os raios do Sol são milhares, né? Os raios do Sol. Eles não estão aqui na Terra, nós passeamos pelo ar livre, não queima a gente, não queima, ninguém queima, ninguém incendeia com os raios do Sol. Não é verdade? Está ouvindo? Está ouvindo? Não? A gente passa pelo braço. Entendeu? Então, não é que eu falo para dentro. Não, aqui, ó. Afasta um pouquinho o microfone. Isso. Então, os raios do Sol. Os raios do Sol estão esparsos, né? Está tudo espalhado pelo planeta. Você anda, passeia durante o dia. E os raios do Sol, eles não queimam você, não fulminam você, não é verdade? Não é? Então, aqui, a lupa. Você pegou a lupa apontou. O que ela fez? Ela fez o foco, né? Ela fez o foco. Quando ela atingiu o papel ali, ela incendiou o papel. Ela potencializou. Você entendeu? Aqueles 70 mil pensamentos que passam pela mente da gente, se a gente pegar aquilo ali, parar e se concentrar em um só, você não sabe o poder que você tem. Você está entendendo? Então, o yoga, Raj Yoga, eu tive que fazer um mantra durante um ano. Eu sou senhor da minha mente, não seu escravo. Eu sou senhor da minha mente, não seu escravo. Eu posso colocar de lado as minhas sensações, paixões, emoções, meus desejos, as minhas faculdades intelectuais, tudo como partes que não pertencem ao meu ser, meu verdadeiro ser. E mais de milhões de vezes eu repeti isso. Só que vira fé cega, né? Vira fé cega. Pum. Aí depois ele te dá o livro, quer dizer, o próximo capítulo para você. Você gravou aquilo ali? Tá? Aí te dá o próximo livro, capítulo. Qual é o próximo capítulo? O foco. Esvaziar a mente. Como é que eu vou esvaziar minha mente, cara? Aquele negócio, né? Esvaziar a mente. Os grandes mestres falam, esvaziar a mente. Vai esvaziar como? Vai tirar 70 mil pensamentos? Vai ficar sem pensar em nada? Vai virar um vegetal? Não é? Não, esvaziar a mente é isso aqui, ó. Foco. Aí, sabe qual é o nome da mente? Hindu? Chita. Chita quer dizer macaco. Macaco não fica pulando de galho em galho, igual 70 mil pensamentos, né? Então, é você controlar esse chimpanzé, esse macaco. E botar ele só num galho só um pensamento. Quando você consegue isso, você potencializa. Aí fala que os grandes magos, é isso aí. Porque pega uma pessoa com 70 mil pensamentos, ele tem um pensamento focado. A mente dele é um foco. Aquela mensagem que ele passou para o cara 3 mil quilômetros atrás, lá deitado, ele chega perto de você e fala, e olha, e queima teu neurônio. Sabe como é que é? Mas não é porque ele é porque a mente dele é focada. Ele desenvolveu isso, todo mundo pode desenvolver isso. Sabe? É natural do ser humano. Quer dizer, é um dom que a gente tem, só que esse é um laser, cara. Laser é isso, que pega os raios todos, concentrar, ele fura blocos, você não sabe qual a espessura que tem, ele sai cortando, cara. É mente focada, entendeu? Então, a mente focada não deixa
a mídia entrar. Não deixa você se envolver naquele tá ruim, entendeu? Então, a televisão, o pastor protestante, não vejam televisão, porque é pecado. Né? Por quê? Ele, é pecado, eu não vou ver a televisão. Então vê meu canal. Meu canal não é pecado. Aí o cara só fica vendo aquilo. É uma lavagem mental que ele recebe. Ele recebe uma lavagem mental, entendeu? É isso. Só isso. Entendeu? Então, para defesa, é mente focada. Como é que eu vou fazer para ter uma mente focada? Ver aquele pensamento? Que nem criança. Não, agora não. Daqui a pouco a gente vê isso. É verdade. Aí, o pensamento se afasta. Porque daqui a pouco ele vai voltar, né? Eu quero bala, né? Dá bala! Daqui a pouco eu compro. Peraí, aí ele se sossega. Daqui a pouco ele volta. Aí, não, daqui a pouco, daqui a pouquinho, vamos lá. Aí vai até uma hora que ele esquece. Agora tu fala para ele, não, eu vou pensar nisso. Aí tu endoidou, cara. Aí ele vai bater no chão e vai ficar na tua cabeça toda hora. Você não quer pensar nisso, você está... Você está entendendo? Então agora não. Engana. Sabe como é que é? Engana. A gente tem que ser inteligente. Nós não somos a mente. A mente, o poder da mente focada realiza muita coisa. O cientista, quando descobre um evento, ele tem a mente focada ali. O foco dele ali. Também não é focar no problema, que dá, ou então na angústia, que aí você morre também, né? Você começa a projetar um câncer de imediato, né? É o meu problema, e foca naquilo, não pensa mais nada, daqui a pouco tu morreu, né? Porque queimou você. Não é isso. Tem esse perigo. O exemplo mais clássico é o Thomas Edison. Ele errou 900 vezes, mas queria fazer uma lâmpada incandescente. Na milésima ele acertou. Mas só precisa uma. Tá? A teoria do cientista é o seguinte: só precisa acertar uma vez. Tá? Eles ficam às vezes 10, 15 anos, mas só precisa acertar. E quando acerta uma vez, acabou. O Ari, a mulher dele é bióloga, né? A sua mulher é bióloga, não é? Então para tu fazer vacina é a mesma coisa. Até você conseguir acertar um negócio, você tem uma opção de fracasso. Agora eu não sei por que a gente tem tanto medo de fracasso. Se o cara leva 10 mil para fazer uma lâmpada, quantos fracassos ele teve? 900 fracassos. Olha só. A gente com um fracasso já está no chão, cara. O que é o fracasso? O fracasso, tem que olhar o fracasso como um degrau de aprendizagem. Eu errei por quê? Onde foi que eu errei? Assim que eles conseguem fazer a coisa fluir. Então, e pensar, o foco tem que ser positivo, tá? Nunca foco negativo, senão acabou. Mente cósmica. Esse é o grau. É o grau. Tá? Em latim eu não sei falar, mas como é que se dá o nome? Ele fala o seguinte: limpe-te, né? Purifica-te ao ponto de poder receber o grau. O grau é o conhecimento, é todo conhecimento. Então, essa é a mente superior, essa é a grande mente. Ok? Então, você tem aí todo o conhecimento do cosmos. Então, dentro da mente cósmica, tem todo o conhecimento. O que acontece? Eu vou ter todo o conhecimento de uma vez. Hitler corria atrás do grau. Mas ele não sabia que o grau não era matéria, o santo grau é outra coisa. Entendeu? O santo grau ele está dentro da gente. Então, é a mente cósmica. Né? Então você focou sobre o estudo de moléculas, vem tudo para você sobre o estudo das moléculas, dos íons, dos átomos, entendeu? Essa é a mente cósmica. Você focou sobre as células, sobre a biologia, está
começa a vir todo o conhecimento sobre célula, biologia. Foucault sobre o cosmos, vem todo o conhecimento do cosmos, certo? Então, é onde você abre o portal para a grande biblioteca universal, que é o grau. Tá? É o conhecimento universal. Agora, luz no caminho, para a gente ter esse grau, esse conhecimento, luz do caminho, Mabel Collin, tá? Busca a flor que deve abrir-se durante o silêncio que se segue a tormenta, e não antes. A planta crescerá e desenvolver-se-á, lançará ramos e folhas e formará botões, enquanto continuar a tempestade e durar o combate. Mas, enquanto a personalidade toda do homem não tenha dissolvido e dissipado, enquanto o divino fragmento que a criou não o considerem como um mero instrumento de expressão e de treinamento, enquanto a natureza toda não esteja vencida e subjugada pelo eu superior, a flor não pode abrir-se. Vou explicar para vocês. Eu falei da coluna, que tinha todos os bichinhos, nas heranças, né? A serpente. Eu falei? Então, você tem toda a herança, a serpente, que são os desejos. Os desejos, você pode utilizar todos eles que nem talheres. Sabe como é que é? Usou, deixou. Agora, se você vive um desejo, certo? É que nem um alcoólatra, ele vive o álcool. Você entendeu? É que nem o cara que é o controle. Ele vive aquilo. Então, você está entendendo? Ele não considera a coisa como um objeto de utensílio. As emoções passam a ser vividas e não sentidas. Há uma diferença entre viver a emoção e sentir a emoção, certo? Então, nesse caso, nós temos que sentir a emoção, identificar a emoção, está acima da emoção, você entendeu? Né? Então, é isso que ela está querendo dizer, porque a tempestade são as nossas guerras para largar os nossos vícios. Os nossos vícios são os nossos hábitos que não são bons, ruins, entendeu? Essa é a tempestade, essa é a evolução que todos temos que seguir, não é um só, não, todo mundo passa por isso, mas a cegueira, vamos dizer assim, fica por muito tempo, até que vem um fio de luz, você está entendendo? E o fio de luz é para que você veja que as suas emoções, né, o seu apego material, tudo aquilo que você considera matéria, considera como vida, como sua vida, te atrapalha a ter o prêmio que é a mente superior, que é a mente cósmica, né? Então, quando a personalidade do homem tenha se dissolvido, o que é isso? Não é que eu, Renato, vou deixar de ser Renato, você eu, né? Não sou ninguém, não sou Renato, eu vou continuar sendo. E quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo, você entendeu? Renato. A minha personalidade, né? O meu ego vai ser o Renato, mas ele vai ser um Renato melhor, sabe como é que é? Melhor. Ele vai ser o Renato que ele sabe que o carro lá, o último modelo, né? É um objeto de experimentação, de evolução. As emoções também são objetos de experimentação, né? Evolução. Então a gente tem que controlar, é isso. Okay? Então a gente só vai conseguir realmente entrar num nível superior, numa mente cósmica superior, quando você tirar o ego, que também é a vaidade. Muitos que se sentem como líderes espirituais, certo?
que tem o ego da sua espiritualidade, do seu conhecimento espiritual, da sua evolução, e isso tudo num ponto leva, quando ele chega a um ponto de quase de passagem, ele cai, porque isso é horrível, tá? Então, para a gente ter um prêmio daquele todo conhecimento, a gente tem que subjugar o leãozinho e a serpente, né? Vamos lá. Bom, Atma. Atma é o espírito, né? O ser real é a centelha divina. Atma acima da roda do tempo. Quer dizer, o espírito acima da roda do tempo. Tem até um mantra que o pessoal faz, que é para te elevar, que é o Senhor de muitos mundos sou eu, e reino desde que o tempo nasceu. Noites e dias nas cíclicas vias se vão, mas eu vejo que o tempo teceu. Por todo o futuro eu estarei seguro, mas a alma não morre. A alma sou eu. Né? Então, Atma é o espírito acima da roda do tempo. É o nosso verdadeiro ser, é o seu real. Okay? Então, gente, cientistas comprovam que a reencarnação humana, né, comprovam a reencarnação humana. Um livro intitulado Biocentrismo, o autor desta publicação, o cientista Dr. Robert Lanza, eleito o terceiro mais importante cientista vivo pelo New York Times, Lanza diz que carregamos o espaço e o tempo em torno de nós, como tartarugas. O que significa que, quando a casca sai, o espaço e o tempo ainda permanecem, ainda existem. A teoria sugere que a morte da consciência simplesmente não existe. Ela só existe como pensamento, porque as pessoas se identificam com seu corpo. Elas acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, pensando que a sua consciência vai desaparecer também. Se o corpo gera consciência, então a consciência morre com o corpo, quando o corpo morre, né? Mas se o corpo recebe a consciência da mesma forma que uma caixa de TV a cabo recebe sinais de satélites, então é claro que a consciência não termina com a morte do veículo físico. Na verdade, a consciência existe fora das restrições de tempo e espaço. Ela é capaz de estar em qualquer lugar, no corpo humano ou no exterior de si mesma. Em outras palavras, não é local, no mesmo sentido que os objetos quânticos não são locais. Então, o que acontece? Esse é o nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro ser, o nosso eu sou. Eu sou imortal, nada pode me fazer mal. Eu sou invencível, nada pode me destruir. Olha, gente, aquele corpo do Homo sapiens, as emoções utilizadas como utensílios de aprendizagem, para que a gente veja e modifique, está entendendo? Então, tudo isso é instrumento da consciência, da alma, do espírito que nós somos, está entendendo? Então, nós somos imortais. Jesus Cristo falou, sois deuses, e seus deuses é o que? São imortais. Você entendeu? Então, o despertar da consciência é realmente a gente reconhecer a nossa divindade, o nosso ser real, a nossa imortalidade, que é uma verdade ditas por vários e vários avatares por longos tempos, tá? Então, o que acontece? A consciência, o espírito cria, pensa, okay? Pensa, idealiza, começa a projetar, a criar. A emoção, a palavra, vamos dizer, a palavra é o verbo, é a ação, tá?
o verbo, a ação realiza, começa a materializar. A emoção consolida, ela traz para a realidade, ok? E a nossa fé é que dá continuidade. Então nós somos o que pensamos, né? Falamos, sentimos, ok? E acreditamos. Então a nossa realidade é o que a gente pensa, fala, sente e acredita. Então, não há morte. Nós somos imortais, sabe que coisa boa? É uma verdade, somos imortais. Só que a gente tem que ter consciência disso. E muitos ensinamentos ocultos que são omitidos é sobre isso. Vem desses seres que há 40 mil anos atrás fizeram a miscigenação, trouxeram para a gente. Tá? Então, gente, nós somos os seres humanos. Despertar da consciência é saber de como funciona o carro. Né? Se a gente sabe como funciona, a gente consegue dirigir o carro. Né? Para a gente dirigir o carro, a gente tem que ter fazer a aula de motorista, saber trocar um pneu, quando passa a marcha e tudo mais. É a mesma coisa. Então, é o que eu trouxe para vocês, ok? E acredito que deva ter adicionado